irmão, bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos à leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022, nós hoje vamos orar com o Senhor, junto com o chamado dos discípulos, o nosso chamado também, porque Deus tem um chamado para cada um de nós. E vamos iniciar a nossa leitura orante em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos ao Espírito Santo, porque Ele é a nossa fonte de força. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E ao Pai, em nome de Jesus, clamamos a força redobrada do Teu Espírito, te pedimos força, saúde e sabedoria. Amém. E hoje o Evangelho é o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje, pensando no chamado de Deus, a palavra diz que Jesus escolheu o que ele quis. E se a gente for pensando, cada um dos discípulos, todos eles, ao serem chamados, eles foram a Jesus do jeito que eles estavam. Se a gente pensa Simão Pedro, Simão é aquele que tem o desejo de ser um bom discípulo, mas sabe aquele que só dá, mais ou menos aquela palavra que só dá fora? Simão Pedro é mais ou menos aquele que a gente fala, meu Deus do céu, perdeu a oportunidade de ficar calado. Jesus, quando pergunta quem de vocês dizem que sou, Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho, tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus parabeniza, mas Simão não tem jeito. Aí ele já vem falando para Jesus. Jesus, ele fala que o Cristo ia ser morto, ia sofrer. E aí Pedro fala, não, Jesus, isso não vai acontecer. E aí Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás, porque as suas palavras não são de Deus, mas são de homens. Então, ou seja, Pedro é aquele homem que necessita do discernimento do Espírito Santo. E quando nós vamos ver Simão Pedro, o início dessa caminhada e depois do encontro de Jesus, Simão Pedro é o chefe da igreja. Então, Jesus, ele dá a chave. Jesus, ele diz, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, ou seja, quando Deus nos chama, Ele nos chama como nós estamos. E nesse processo de caminhada, o Senhor vai nos dando dons para que nós possamos servirmos melhores. E se a gente pega, João e Tiago e João, que eram irmãos, a palavra diz que eles tinham o nome de filhos do trovão. Trovão é aquele que faz muito barulho, então pode ser que eles eram meio briguentos, eu não sei. Mas eu sei que a palavra diz que a mãe pediu para Jesus um sentar à direita e outro à esquerda na glória. E Jesus falou assim, olha, vocês não sabem o que pedem. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber. E depois a gente vai vendo, tanto João, Tiago, ele é um dos primeiros a serem mártires. E João é aquele que vai escrever o Apocalipse de São João. Então, ou seja, são aqueles que vão, nesse processo, tendo vidas transformadas. Se a gente pega Bartolomeu, que também tem o nome de Natanael,
André, que era irmão de Simão, ele vai evangelizar, falar, nós encontramos o Cristo. Natanael fala, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? E Jesus, ele diz para ele, né? Natanael, tu és um verdadeiro israelita que não há falsidade. E aí ele falou, mas de onde que você me conhece? Jesus falou, olha, antes que você me visse, eu te vi debaixo da figueira. Então a gente vai vendo que no processo, quantos eram desconfiados. Mateus, ele era cobrador de impostos, desprezado por todos, e Jesus falou, vem. Tomé, quando Jesus ressuscita, ele fala, olha, se eu não pôr a mão na chaga, se eu não colocar a mão no lado, eu não vou acreditar. E Jesus aparece de novo e fala, vem cá, Tomé, põe a mão nas minhas chagas, não seja incrédulo, mas homem de fé. Então, ou seja, todos que vão sendo chamados, até próprio Judas Iscariotes, quando Judas, ele vai trair Jesus lá no Getsêmani, Jesus, ele fala assim para mim, Jesus fala para Judas Iscariotes, meu amigo, com um beijo você me trai. Ou seja, até na hora da traição ele fala, você era meu amigo, você é meu amigo. Você me trai, mas você é meu amigo. Então, ou seja, Deus, ele vai transformando a nossa vida. Se a gente pega Filipe e André, eles estavam lá juntos na hora que ia ter multiplicação dos pães. E eles falam, como é que nós vamos fazer? Até Filipe fala assim, olha, tem 2 pães, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Então, ou seja, todos eles tinham as suas falhas, tinham as suas dificuldades, mas todos eles desejaram ter uma mudança de vida. Se a gente for ver também Simão, que é o Simão, que ele era um zelote, o zelote era aqueles que tinham uma radicalidade da fé, e eles achavam que para defender a fé eles poderiam matar pessoas. E a gente vai vendo que Jesus, ele vai mostrando que não é pela violência. Tanto que quando Jesus está para ser... os soldados romanos chegam juntos com Judas Iscariotes para levar Jesus, Simão Pedro vai e com espada arranca a orelha de um soldado, e Jesus coloca a orelha de novo e fala assim, não é com a violência. Porque Jesus, ele falou assim, olha, se eu chamasse o meu pai, ele mandaria um exército de anjos. Então, Jesus, ele é aquele que vem nos dar o exemplo da paz. Ele vem nos dar o exemplo que não é pela radicalidade, não é pela maldade, não é querendo ser o dono da razão que nós vamos levar as outras pessoas a terem essa experiência íntima e sincera com ele. E nós vamos percebendo que cada um dos discípulos que foram chamados, Jesus escolheu aqueles que ele quis. E agora eu já te convido para nós irmos para o nosso segundo passo, que é a meditação. Jesus escolheu aqueles que ele quis. E ele me escolheu para estar aqui, escolheu você, para nós estarmos aqui hoje, nesse dia, nessa leitura orante. E do mesmo jeito que cada um dos discípulos que Jesus escolheu eram pessoas que têm qualidades e têm defeitos. E hoje nós vamos pedir ao Senhor para potencializar as nossas qualidades e que Ele possa mesmo mostrar para cada um de nós os nossos defeitos, para que a gente possa pedir à luz do Espírito Santo mudança de vida. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar quem verdadeiramente somos e por isso nós muitas vezes caminhamos às cegas, muitas vezes continuamos errando, muitas vezes somos o dono da razão e todo mundo está errado, só eu que estou certo. Então hoje nesse chamado, pedindo, Senhor, potencializa em mim tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, como o Senhor potencializou cada um dos seus discípulos, cada um que o Senhor chamou, nenhum era santo. Todos eram pessoas que tinham dificuldades, mas hoje todos são aqueles que estão na graça dos altares. Por quê? Porque tiveram mudanças de vida no processo, na caminhada. E é isso que eu queria te convidar, a nós orarmos e pedirmos ao Senhor para que Ele possa vir em nosso encontro, ao nosso auxílio, para que nós possamos fazer tudo do jeito e da maneira que Deus quer, que o Senhor possa mesmo entrar no mais profundo do nosso coração, sondando o nosso coração e nos mostrando aquilo que é necessário que tenha mudança. Então vamos orar ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui na Tua presença, junto de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus.
Ó Pai, eu sei que o Senhor sonda, conhece, o Senhor nos ama e sabe tudo de nós. O Senhor penetra o mais profundo do nosso coração. Por isso hoje, Senhor, nesse dia em que olhamos o chamado dos discípulos e pedimos que o Senhor possa também, nesse chamado que o Senhor fez a cada um de nós, que o Senhor venha fazendo uma obra nova no meu coração, no coração de todos aqueles que rezam comigo. Jesus, potencializa as nossas qualidades, Senhor. Senhor, o Senhor sabe, cada um de nós temos dons, temos talentos, Senhor. Que esses talentos possam estar a teu serviço. Mas quantas vezes não conseguimos enxergar, não conseguimos ver. Por isso, só com a força do teu Espírito que conseguimos ver toda a sua glória. E a partir dela, Senhor, tomar decisões, mudar a nossa direção. Que o Senhor possa mostrar aquilo que é necessário, mudança no nosso coração. Só o Senhor pode, Jesus. Mesmo que os outros digam para nós que é necessário mudança, ninguém consegue enxergar com os olhos, esses olhos carnais, esses olhos físicos. Mas precisamos de olhos espirituais. E eu sei, Jesus, que quando 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está presente. Então, Tu estás presente aqui entre a minha vida e a vida de todos aqueles que rezam comigo. Todos nós, Senhor, clamamos agora essa força do Teu Espírito para que possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém. E agora eu já te convido para nós irmos para o nosso quarto passo, que é a meditação, que é a contemplação. E na contemplação, nós paramos para ouvir a Deus. E quando paramos para ouvir a Deus, Deus nos fala de diversas formas. Deus conhece o nosso coração e sonda. Enquanto eu rezo, me vem uma música que a gente às vezes canta, seja no ato penitencial da missa, às vezes a gente canta no grupo de oração que fala: Senhor, eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno que Tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador, e eu nem me atrevo a Te pedir esse favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente e suavemente ela se salvará. Então, quando eu paro para pensar, eu tenho muitas limitações e às vezes eu falo: não, Jesus, eu erro tanto que às vezes eu tenho até vergonha de estar na Tua presença, por ser tão limitada, tão pecadora. Mas eu sei que uma palavra é suficiente para minha casa, essa minha casa interior seja transformada, esse meu desejo de ser uma pessoa melhor seja mudado. E eu sei que quando nós perseveramos, desejamos, buscamos, clamamos, Deus vem em nosso auxílio e nosso encontro. Então eu tenho certeza que hoje, esse dia que nós oramos e pedimos ao Senhor essa graça de potencializar em nós as nossas virtudes, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, eu tenho certeza que Deus ouve. Cada um de nós é sede de coisas boas, mas às vezes parece que nós ficamos amarrados nas coisas ruins. E hoje o Senhor, Ele amplia a nossa visão, nos mostrando o caminho que a gente pode trilhar, que é o caminho da vida nova em Cristo. E lavados em Cristo, somos nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo. E que nós possamos nascer mesmo a cada dia para essa vida nova em Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um bom dia, um dia produtivo, um dia feliz. Que possamos também perseverar nessa mudança, nessa graça de podermos vermos em nós aquilo que é necessário. E a leitura orante, ela tem esse objetivo, que é a mudança de vida. A cada leitura orante nós fazemos propósito de mudança. Que o Senhor, a partir dessa luz do Espírito de mudança, que Ele possa mesmo nos ajudar a perseverar, buscando sermos pessoas melhores. Que tenhamos um bom dia e nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós cristãos nos encontramos em todas as Eucaristias. Então, nos encontramos e até sexta-feira, se Deus quiser.